Alô, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, tô de volta para você que sentiu falta de vídeos aqui neste canal, que, aliás, é um canal projetado, pensado para que você possa cumprir uma missão. Qual é a missão? Realizar seu sonho por meio da redação, produzindo aí a melhor redação da sua vida. Guerreiros, vocês viram aí o título do vídeo que trouxe Encontre o Erro. Não é nenhuma brincadeira, não é nenhum joguinho, nada disso. Na verdade, é para que a gente consiga efetuar uma correção, né, em que eu modifiquei algumas partes deste parágrafo, com o objetivo de fazer com que você desperte em você esse instinto de entender as regras, processar essas regras de aspecto gramatical e, por meio desse processo instintivo, possa efetuar as correções da sua redação, sobretudo na hora mais importante, que é na hora da prova. Aliás, eu percebo que muita gente, infelizmente, obtém maus resultados, tanto do ponto de vista gramatical, estrutural, argumentativo, estético, porque, por vezes, não procede revisões adequadas no texto. E também porque, por vezes, se preocupa demais em memorizar regras. Inclusive, em um vídeo anterior, que você deve ter assistido, se não assistiu, assista, eu falava sobre vírgula na prática. Quando eu digo vírgula na prática, é aplicar esse sinal de pontuação ao contexto de execução, por exemplo, da dissertação argumentativa. Claro, é preciso que você estude gramática? Sim. Se você puder ter uma gramática interessante, inclusive eu tenho aqui, tá ali, ó, Gramática para Concurso do Marcelo Rosenthal, não sei se a câmera pega, eu acho que não. É uma gramática bem completa, é interessante estudar, é interessante saber a regra. No entanto, você não vai ficar fazendo análise morfológica, sintática, quando você está escrevendo o texto. É um processo muito mais, que tem que ser muito mais naturalizado, muito mais instintivo. É preciso que você conheça as regras de maneira que você consiga aplicá-las naquele contexto. Por exemplo, naquela aula sobre vírgula, eu falava que eu não vou falar sobre vocativo. Vírgula isola vocativo. Só que você não usa vocativo na dissertação argumentativa. E, por isso, não é necessário tratar dessa regra em específico. Então, é interessante que a gente entenda não apenas a regra, mas a aplicabilidade da regra no contexto de produção. Esse é o ponto fundamental. Por isso, iremos proceder aqui uma correção e aí tentar ajustar, né, proceder a algumas alterações para que seja garantida a semântica do texto, o sentido seja garantido. E para isso, nós vamos começar agora. Vamos lá? Olha só, eu vou utilizar aqui uma canetinha. E aí, aqui nós temos um parágrafo de introdução, tá? Então, nós temos aqui um parágrafo de introdução que se refere ao tema do Enem 2022, que foi Caminhos para a Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil. Então, nós estamos falando aqui da redação Enem 2022, tá? Então, por que eu estou colocando aqui que parágrafo é esse? Porque nós temos também que contextualizar as alterações que nós vamos fazer dentro deste parágrafo das características de uma introdução. Ou seja, o parágrafo de introdução ele tem características que são particulares, diferentes do desenvolvimento da conclusão. Então, as minhas alterações serão todas também voltadas para a finalidade, a função daquele parágrafo. Então, vamos embora? Olha só. Na primeira fase do romantismo, os aspectos da natureza brasileira e os povos tradicionais foram intensamente valorizados nas obras, criando um movimento ufanista em relação ao ideário nacional. Aqui nós temos um primeiro período, ok? Aqui nós temos um primeiro período. E aí nós vamos proceder às correções. Na primeira fase do romantismo, aqui nós temos uma vírgula, por quê? Uma das funções da vírgula é isolar tempo, modo, tá? E local. Nós temos aí algumas funções da vírgula que é isolar, sobretudo quando esses termos, essas expressões, não estão aí nas chamadas posições canônicas, ou seja, que é a chamada ordem direta. O que é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento. Então, na primeira fase do romantismo,
ou seja, aqui é a época, o período em que esse autor está se referindo. Galera, tô com um probleminha na câmera aqui. Deixa eu só consertar para vocês. Pronto, acho que agora resolveu. Então vamos lá. Então nós temos aqui uma vírgula. Os aspectos da natureza brasileira e os povos tradicionais. Então, olha só, os e os, né? Nós temos aqui um paralelismo sintático, né? Estruturas que são sintaticamente idênticas. Foram intensamente valorizados nas obras, vírgula. Por que vírgula? Nós podemos separar aqui essas orações por vírgula, porque nós temos aqui um outro sujeito, ou seja, o sujeito aqui está elíptico, né? Nós temos aqui um verbo. Perdão. A câmera aqui tá me quebrando, né? Não sei por que tá. Mas vamos continuando aqui, mesmo que não apareça a minha imagem aqui, nós vamos continuando. Então nós podemos aqui separar por vírgula, justamente para a oração ela não ficar longa demais. Nós temos aqui o mesmo sujeito, mas que continua por meio de uma elipse, criando, guerreiros, olha só, essa vírgula depois do sujeito, ou perdão, depois do verbo, ela não existe por quê? E aliás, uma dica importante, vírgula depois de verbo quase sempre é furada, a não ser que exista uma quebra ali na frase, mas evidentemente que é preciso que a gente se lembre sempre, não se separa sujeito e o verbo dos seus complementos, você separa sujeito de verbo e verbo dos complementos com vírgula, tá? A gente precisa lembrar disso. Um movimento ufanista em relação ao ideário nacional, ok. Tal quadro de valorização, ou seja, esse quadro que foi pintado no período anterior, porque o tal sempre se refere a termos ou expressões anteriores, só que nesse caso é o quadro de valorização, ou seja, essa vírgula aqui, ela não existe. Estamos procedendo aqui às alterações que são necessárias para garantir a inteligibilidade do texto. Quando comparado à realidade, aqui nós temos uma crase, né? Afinal de contas, temos aí um verbo transitivo indireto, então nós temos aqui a junção do artigo com a preposição, então nós temos aqui, quando comparado a algo, então comparado à realidade, né? Quando comparado à realidade, então nós temos aqui uma quebra na frase, quando existe uma quebra, você isola por meio de vírgula, tá? Tal quadro de valorização não foi perpetuado, ou seja, se você retira essa expressão do texto, não compromete o uso corrente daquela expressão, contudo, aqui nós temos uma quebra. E quando há uma quebra, qualquer que seja ela, você isola por vírgula. Não foi perpetuado, apresentando, ou seja, o quadro que apresentou, né, apresentando preocupantes desafios para a exaltação das comunidades nativas na contemporaneidade, ou seja, não há essa vírgula aqui, exatamente justamente porque o na contemporaneidade, que nesse caso aí é um termo que denota a ideia de época, né, está na posição canônica dele, ou seja, ele é um complemento, então essa vírgula aqui ela não é necessária. Guerreiros, perceba esse conectivo aqui, analogamente. O que quer dizer analogamente? Quer dizer de forma comparativa, estou comparando situações. Nesse caso aqui, nós temos um período de encerramento, nós temos aqui um terceiro período. Então, analogamente, nesse caso, ele não cabe, né? Afinal de contas, não está se estabelecendo um comparativo. Estamos aqui concluindo uma ideia. Se estamos concluindo uma ideia, nós podemos colocar aqui uma conjunção conclusiva. O assim, por exemplo, cabe perfeitamente aqui, ou seja, eu estou concluindo uma ideia por meio desse conectivo, do assim, né? Do desse modo, logo, portanto, destarte. Esses são termos que denotam a ideia de conclusão, ok? Assim, a problemática não só deriva da inércia estatal, mas, sobretudo, do descaso social. Guerreiros, uma observação bem importante aqui, tá? Ele fala que a problemática, né, a problemática em questão aqui, que é essa problemática da não valorização dos povos tradicionais, não só deriva da inércia governamental, tá? Da inércia estatal, que aqui seria o argumento 1. Descaso social seria o argumento 2. Perceba que o sobretudo, ele dá a ideia de quê? De que eu estou exaltando, de que eu estou estabelecendo uma noção de hierarquia nesses dois argumentos. E não é o caso. Eu estou aqui enumerando argumentos. Ou seja, o problema acontece por conta disso e daquilo. Eu não estou colocando uma noção de hierarquia. É esse
sobretudo aquele, mormente aquele. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, vários times são muito bons no futebol mundial, sobretudo o Real Madrid. Eu estou dizendo, há muitos times bons, mas o Real Madrid, ele é um time é o melhor, ou seja, estou estabelecendo sobretudo sobre os demais, uma noção de hierarquia. Então, já que eu quero enumerar, não seria mas sobretudo, seria mas também. Que dá a ideia de que o mas também, essa expressão junta, dá a ideia de que? De adição. Ou seja, eu estou adicionando argumento 1 e adiciono mais um, argumento 2. Ou seja, o que nós temos aqui, portanto, é uma ideia de adição e não uma ideia de hierarquia. Inclusive, é importante que se diga sempre, quando eu quero lançar um termo no meu texto, eu preciso lembrar sempre qual é a ideia que eu quero transmitir com aquele termo no texto. E aí sim, aí eu vou conseguir estabelecer a ideia correta. Agora, se no caso desse período você não quisesse se complicar, você poderia dizer o seguinte: a problemática deriva da inércia estatal e do descaso social. O I, a conjunção aditiva e, já estabelece a ideia de adição. Não tem nenhum problema. Mas você pode também fazer dessa maneira que não há nenhum problema. Então, guerreiros, percebam aqui, claro que eu modifiquei esse parágrafo, ele não é originalmente assim, mas vocês vão perceber que algumas correções que são relativamente simples, mudam totalmente o aspecto gramatical e o aspecto semântico do seu texto, fazendo com que a sua pontuação ela tenha aí um aumento exponencial e você possa, de fato, competir em alto nível, porque na redação você tem que buscar a mínima margem de erro. E como é que você faz isso? Além de conhecer todo o processo teórico, estabelecendo isso dentro da prática do contexto em que você vai produzir. Peço desculpas pelas falhas na câmera, porque o encaixe aqui do cabo USB não estava legal, mas eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo e, é claro, compartilhe com a geral, porque isso aqui é serviço de utilidade pública. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos sempre para cima deles.